Fala galera, como vocês estão? Gelima na área mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos do canal. Pouquinho a pouquinho mostrando a vocês a como funciona esse mercado fantástico, que é o mercado de criptomoedas, tá? E no vídeo de hoje, eu trouxe um amigo aqui, que é o Gustavo Guerra, tá? Ele é um parceiro aí de longa data, é advogado. Então ele trouxe um assunto muito polêmico, o assunto é o seguinte: o que o Bitcoin é para o governo brasileiro? Ele é legalizado? Ele não é legalizado? Então é um ponto de vista bem interessante, porque ele é advogado, ele está nessa área, ele conhece a lei. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição. Assiste o vídeo até o final, porque é um assunto aí de suma importância para você aprender aí de fato o que o Bitcoin está sendo para o governo brasileiro, beleza? Então assista o vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe o vídeo com quem tem dúvidas e tamo junto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Maratona Cripto. Nesse bônus, a gente separou um conteúdo bem especial, com muito carinho para vocês, voltado para o universo jurídico, para as normas, para as legislações existentes ou não, né? E algumas notícias que eu vou trazer para vocês que tutelam esse mercado criptográfico, né? Das moedas digitais, bitcoins e outras, né, similares, tá bom, pessoal? Antes de começar, eu quero ressaltar que eu achei muito importante que essa aula fosse gravada na tela do computador, aqui no meu home office, né? Estou aqui no escritório da minha casa, onde eu desenvolvo alguns serviços complementares, porque eu quero trazer para vocês as informações, os escritos, e a gente vê isso junto, né? O fundamento de todas as questões que a gente vai desenvolver aqui junto, tá bom, pessoal? Me apresentando novamente, meu nome é Gustavo Guerra, eu atuo no mercado jurídico há quase 10 anos, dos quais 8 eu sou registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Espírito Santo. Então, nessa aula, pessoal, eu vou falar para vocês não só como o Gustavo, né, pessoa, indivíduo, investidor autônomo, mas também vou falar para vocês como advogado, tá bom, pessoal? E seguindo, eu quero dizer para vocês que o conteúdo ele é um pouco denso, né? Porque é um conteúdo jurídico, é uma situação mais específica. Então não vou entrar em muitos detalhes, tá, pessoal? Eu vou ser um pouco mais simples nas explicações, e aqueles que quiserem saber mais podem estar me procurando lá pelo Instagram, pelo Facebook, né? Pela fanpage, ou até pelo canal do YouTube. Lá o conteúdo é um pouco mais descontraído, mas a gente pode trazer informações aí sobre o mundo jurídico e as criptomoedas também, se for do desejo de vocês. Por ser um conteúdo denso, pessoal, nessas aulas eu sempre vou trazer um pensamento, né, para a gente poder preparar a mente aí para adentrar esse mundo que pode ser um pouquinho complexo às vezes. E hoje eu vou falar para vocês o seguinte, pessoal: a vida ela é como se fosse um jogo de cartas, né, um jogo de baralho. Não tem como a gente esperar por cartas melhores se a gente não jogar o jogo, né? Quem joga baralho aí sabe bem como isso funciona. Você só consegue comprar, né, cartas melhores se você for jogando. Então, o que a gente tira como conclusão disso é que a gente precisa fazer o que a gente pode com o que a gente tem e no lugar onde a gente está. Então, a partir do momento que você tem aí visto as aulas, aprendido um pouco mais sobre o curso, coloque em prática, né? Volte nas aulas que ficaram um pouco mais difíceis, né? Se possível, assista às aulas pelo celular, ao mesmo tempo treine pelo computador, né? Na parte do modo prático aí que vocês vão ver adiante. E eu desejo a vocês muito sucesso, que vocês alcancem os seus objetivos, e tanto eu quanto o Jean, nós estamos aqui para assessorar e ajudar vocês naquilo que nos for possível, né? E estamos na torcida. Se postar alguma coisa, pessoal, nas redes sociais, utilize a hashtag curso Maratona Cripto, né? Ou hashtag Maratona Cripto, que a gente vai aí participar, né, das postagens de vocês. Então, pessoal, seguindo com o nosso conteúdo, né? Afinal, como que o governo brasileiro ele enxerga o Bitcoin? Antes de mostrar para vocês algumas informações aqui na tela, eu quero trazer um pensamento também, né? Só que agora voltado para a questão jurídica. O Bitcoin ele não é ilegal, mas ele é uma atividade informal, porque ele não tem registro. E nem por isso é uma atividade errada, né? A gente pode usar como um exemplo análogo aí as atividades informais que o brasileiro tem. Você pode pegar aquela pessoa que vende picolé,
aquela pessoa que vende ali artigos de presentes, né, no mercado aberto, né, a céu aberto, são pessoas informais, mas nem por isso elas estão cometendo crime ou fazendo algo de errado. Tanto é que prefeituras às vezes cedem espaços para esses profissionais desenvolverem suas atividades, né, e levarem o ganha-pão aí para suas famílias. Então, pessoal, nem tudo que é informal ou não regulamentado é ilegal. Então, trouxe esse exemplo aí para vocês, para a gente pensar. Agora, entrando mesmo no nosso conteúdo, antes de falar o que é o Bitcoin para o governo brasileiro, né? Já adianto que o governo brasileiro vê ele como um ativo de reserva de valor, e a gente vai explicar mais à frente o que é isso. A gente precisa, né, antes de entrar nesse conteúdo, explicar o que é o governo brasileiro, né, pessoal? O governo brasileiro, né, ele teve o seu nascimento aí, né, pela Constituição Federal, né, nosso atual governo. Então, né, seguindo com o conteúdo, vamos pegar aqui a Constituição Federal. Vou mostrar um negócio bem interessante para vocês. Ó, o site do Planalto aqui, ó, governamental. E essa, pessoal, é a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é a norma maior, né, do nosso país. Tudo que acontece tem que obrigatoriamente respeitar essas normas, tá? E já no início, né, no artigo 1º, a gente tem aqui, ó, vou sublinhar aqui para ficar mais fácil. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Pessoal, a gente tem muitas informações importantes aqui, mas eu vou ressaltar esse pedaço. Constitui-se em Estado democrático de direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as atividades governamentais democráticas, que tem que ser, né, elas têm que respeitar o direito, a lei. Então, os líderes, né, aqueles que nós elegemos, eles não podem fazer nada, né, que seja contrário ao que a lei autoriza, né, o que é permitido, né, o que não é proibido. E, nesse ponto, a gente tem que pensar agora o seguinte: se quem governa realmente lá em cima o nosso país não são os políticos, as instituições, mas a lei, o que a gente tem que buscar como fonte, né, desse direito, dessa lei, a interpretação, né? Ressaltando, pessoal, que eu estou sendo assim um pouco mais resumido no conteúdo para vocês, tá? Mas como que a gente tem que buscar nesse contexto, né? O que a gente pode ter aí como fonte do direito, né? O que seria a fonte do direito? Aonde que o direito ele vai ser ditado, né? A gente tem aí a princípio a lei, que eu falei com vocês, mas existem outras fontes que a gente pode ressaltar, né? E nesse ponto, o direito, né, a legislação, ele é muito ramificado. A gente tem regras especiais para o direito civil, a gente tem regras especiais para o direito penal, né, que envolvem os crimes, e eu não poderia deixar de ressaltar esses dois direitos, porque o direito civil, ele retrata a parte financeira, e o direito penal, a parte daquilo que é errado, né, que as pessoas não podem fazer lá no seu dia a dia. E é muito interessante para a gente aonde que as criptomoedas se encaixam nisso tudo. Então vamos lá, pessoal. A legislação civil, que é aquela que, como eu falei com vocês, envolve dinheiro, ela é muito clara, né, a respeito dessa fonte de direito aqui, ó, do Estado Democrático de Direito. E eu vou ler para vocês, lá na Lei de Introdução ao Código Civil, né, quais são essas fontes para o direito pecuniário, para o direito civil, financeiro, que é aquilo do qual a gente está falando, né? Então vamos lá. Lei de Introdução ao Código Civil. Novamente no Planalto, tá, pessoal? Para pegar essas informações oficiais. Então vamos lá. Algumas leis, pessoal, que a gente abrir aqui, elas vão ter esse traçado, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a lei foi alterada. Essa parte, ou ela foi substituída, ou ela foi retirada aí desse diploma normativo, né? Dessa lei, dessa norma. E por isso que vocês vão ver esses riscos, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o artigo 4º da Lei de Introdução.
Tá? E o que ele diz? Já falei com vocês na Constituição Federal, na questão do direito, que a lei é que manda no nosso país. E quando a lei não fala nada, né, que é o caso do Bitcoin e das criptomoedas, a gente não tem hoje uma lei que trata a respeito desse tema, né? A própria lei ela tem alguns mecanismos para se autocomplementar. E ela diz o seguinte lá na parte do Código Civil, que quando a lei for omissa, né, quando ela não fala nada, o juiz, que é quem interpreta o direito e aplica, ele decidirá o caso de acordo com a analogia, né, que são os casos semelhantes, os costumes, que são aquelas coisas que todas as pessoas fazem no seu dia a dia, né, já é aquela coisa pública, é uma coisa que já é considerada ali correta, não é ilegal, e também com os princípios gerais do direito, que são aqueles princípios que são utilizados quando o legislador, lá no Congresso, ele faz as normas. Então, o que a gente pode dizer agora aplicando isso com relação aos criptoativos? A gente não tem a lei, né? Então o juiz ele vai decidir com base na analogia, nos costumes e nos princípios. A gente já percebeu que tem aí uma situação análoga, né, de mercado financeiro com relação ao Bitcoin, né, dele ser usado aí, apesar de não ser reconhecido dessa forma, mas como uma moeda de troca, né, de uma reserva de ativo. Os costumes, né, porque isso já tem se tornado comum, né, para alguns brasileiros que utilizam, né, essa forma de negociação, né, e de não estar se fazendo nada de errado. Então, no meu entendimento, tá, pessoal, porque o direito ele é muito interpretativo, eu vejo que não existe nenhum tipo de empecilho a respeito do Bitcoin, né, sendo ele, nesse ponto, uma atividade legal, né, legítima, né, não tem nada de errado com ele. Eu vou trazer, inclusive, né, algumas coisas mais expansivas a respeito disso. Tá? Com relação à legislação penal, que diz aquilo que não se pode fazer, que é considerado crime, né, a gente já percebe aí algumas outras informações, né? Vamos pegar aqui o Código Penal. Trazer algumas coisas para vocês aí com relação a isso. Coisa básica, pessoal. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. O que isso quer dizer? Que se não existe nada na lei dizendo que a atividade do Bitcoin, né, como ela tem sido desenvolvida hoje, ela é um crime, né, não pode ser penalizado quem a comete. Não há crime, né, se não existe uma lei, né, que veio antes daquela atividade que definiu aquilo como crime, né? E claramente o Código Penal diz para a gente aí que para ser definido como crime tem que haver uma lei. E quem que vai fazer essa lei? É a prefeitura? É o Estado? É o país, né? Para isso a gente vai acessar aqui a Constituição Federal novamente e vou mostrar para vocês aqui, ó, no artigo 22 da Constituição Federal, no inciso 1º, a respeito disso. Compete privativamente à União. A União, pessoal, é o país, tá? Legislar, fazer as leis de direito penal, de direito civil e outros. Então, pessoal, as instituições, né, o país como um todo, é quem pode dizer a respeito dessas proibições em si, né? E elas ainda não existem. E por que eu estou dando tanta ênfase para essa parte dos países, né? Do país como o Brasil, que é o que está no foco aqui da nossa conversa, do nosso estudo? Porque hoje, no dia 5 de outubro de 2020, eu vou reforçar, a gente não tem uma legislação, uma lei em vigor que torne o Bitcoin legal. Sequer que diga, né, o que ele é para o nosso governo. Mas não é porque não existe uma fonte legal que não existe uma fonte normativa, tá, pessoal? Vou trazer para vocês aqui agora
né, uma instituição nacional, que é a Receita Federal do Brasil, que reconheceu a existência dos criptoativos como reserva de valor, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, a instrução normativa número 1888 de maio de 2019 da Receita Federal do Brasil. Então, pessoal, o que a gente tem hoje, né, é esse dispositivo aqui, esse dispositivo normativo que reconheceu a existência das criptomoedas. Ó, vamos ver isso daqui, ó. Para fins do disposto nesta instrução normativa, considera-se criptoativo a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço possa ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia ou de tecnologia de registros distribuídos, que é a blockchain, que pode ser usado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores, acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal, né? A Receita Federal reconheceu que o Bitcoin não é uma moeda, mas ele é uma forma de investimento, né? Ele é uma forma aqui de transferência de valores, né? Reserva de valor e de acesso a serviços, pessoal, ou produtos também, né? A gente pode incluir nessa categoria. Então, por que eu trouxe toda aquela informação anterior? Porque a gente hoje não tem lei, tá, pessoal? Que lei no nosso país é algo soberano, como eu mostrei para vocês. A gente não tem lei que reconheça o Bitcoin. Mas a Receita Federal do Brasil, por ser uma instituição, né, nacional, né, uma instituição oficial, e reconhecendo numa instrução normativa o Bitcoin como algo oficial ali, né, regulamentado ali nessa questão normativa que não é lei, ressalto novamente, já traz uma certa segurança. Porque como eu mostrei para vocês, recapitulando lá na Lei de Introdução ao Código Civil, né, eu vou abrir novamente para vocês verem, a gente tem ali, ó, além das questões das leis, né, como fonte desse direito, ali no artigo 4º, que diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso pela analogia. Então a gente não tem uma situação análoga aí, ó, né? Não é nem análoga, né? A gente pode dizer que é uma situação direta aí na Instrução Normativa 1888, falando que o criptoativo ele é uma forma de investimento, um instrumento de transferência de valores e acesso a serviços. Então, pessoal, eu posso dizer seguramente que não vai demorar muito tempo, mas o Bitcoin ele vai ser integrado aí na nossa legislação. E ele já é algo legal, né? Ele já é aí, se a gente olhar o ordenamento jurídico como um todo, ele já faz parte de algum modo, mesmo que não uma lei em específico, né, do nosso costume legal, colocaremos dessa maneira, né, porque já existem aí formas costumeiras de atividade, a Receita Federal já até reconheceu para tributar. Na aula de Receita Federal a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas resumindo, pessoal, para o governo brasileiro, né, o Bitcoin tem sido visto dessa forma hoje, como forma de investimento, instrumento de transferência de valores, né, que é a reserva de valor, e de acesso a serviços, mas não é considerado uma moeda, porque isso rebaixaria o real. Então você pode perguntar para mim o seguinte, né, Gustavo, na sua opinião profissional, por que ele não foi regulamentado ainda, né? Pessoal, a gente tem aí, né, uma quebra de paradigma muito forte com relação à adoção do Bitcoin, né, como se fosse uma moeda, né, como se fosse aí uma atividade de transação financeira. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês disso. Vamos pensar agora na questão do petróleo. Por muitos anos a gente teve aí os combustíveis fósseis, a gasolina, o álcool, e ainda tem aqui no Brasil como praticamente o único recurso de combustível para os automóveis, né? Sempre se usou ali, né, gasolina, diesel, álcool, tanto que a economia como um todo ela é voltada para a atividade dos postos de gasolina, né, para a inflação. A gente vê tudo ali acontecendo por causa da Petrobras, né, grandes notícias aí como operações enormes, né, nos noticiários a gente viu envolvendo isso tudo. Agora pense na seguinte situação: o carro elétrico ele é
adotado em massa pelos países, inclusive o Brasil. O que vai acontecer com todo esse sistema que já está instituído aí, de controle de moeda, de preço, né, de inflação e tudo por conta dos combustíveis? Porque se você parar para pensar, os combustíveis eles vão dizer o preço do frete, né, dos carros, e com isso vai agregar valor nas mercadorias, né, porque as mercadorias, os produtos, né, a matéria-prima, eles giram o nosso país antes de chegar nas indústrias. Então isso vai agregar preço para todo o resto da cadeia econômica, cadeia produtiva. Então, se o carro elétrico, que é uma coisa melhor, polui menos, é mais econômico, o motor é mais potente, é mais durável, ele é instituído de uma hora para outra, você quebra o sistema. Entendem? Então, a criptomoeda, ela é uma quebra de paradigma tão grande quanto, porque se ela for adotada em larga escala e de maneira muito rápida, o governo reconhecendo esse tipo de atividade, o que vai acontecer com os bancos? Né? A gente já falou aí nos módulos anteriores que a criptomoeda ela é independente, você não precisa do banco. Né? O que vai acontecer com o sistema financeiro? Inclusive, eu vou trazer para vocês aqui agora, pessoal, uma coisa assim incrível, porque hoje, né, voltando nessa situação do sistema financeiro, né, existe um fato muito interessante. Existe uma coisa no direito, pessoal, chamada de penhora. Né? E vou mostrar isso para vocês. Não vou nem falar, eu vou ler para vocês que eu acho que fica melhor. O que é penhora, pessoal? Penhora é a apreensão dos bens do devedor por mandado judicial para o pagamento da dívida ou da obrigação executada. Né? Diferente de penhor, né? A gente está vendo penhor aqui, mas é outra coisa. A penhora é quando o devedor não paga a dívida e o juiz, né, do gabinete dele, ele tem um sistema chamado de bassa-em-juros, ordem, né, para o Banco Central e bloqueia as contas das pessoas. Então ele pega aquele dinheiro lá com bloqueio judicial. Já ouviram falar aí no noticiário? Tantos milhões foram bloqueados, né, por conta da Operação Lava Jato. Então, esse é o bassa-em-juros. Ele tem essa capacidade. Né? E sobre o que recai essa penhora? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no Código de Processo Civil. Pessoal, essa aula é sobre direito, tá? É uma aula jurídica. O conteúdo ele é assim mesmo. E eu vou trazer para vocês essa informação agora. Ó. Vamos lá. Artigo 831 do Código de Processo Civil. A penhora, que é o que eu expliquei para vocês, ela deve recair sobre tantos bens, ou seja, todos eles, quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, né? Que no caso seria essa dívida. E o que seria esse principal? Vamos colocar na lei, já adiantei para vocês, vamos colocar na lei aqui, vou ler para vocês aqui na legislação, né? No artigo 322. O que seria esse principal? A busca está um pouquinho lenta, pessoal, então a gente vai aqui na... Vamos abrir aqui o site novamente. Artigo 322. Voltando no raciocínio, a gente falou que a penhora, né, ela vai ali bloquear quantos bens forem necessários para resguardar o principal, né, no processo de cobrança, na questão das dívidas. É quando o juiz ele pode forçar alguém financeiramente a fazer uma coisa que não deseja fazer. Né? Compreende-se no principal, né, os juros legais, a correção monetária, as verbas, todos aqueles valores, né, que envolvem ali o pedido principal do processo. Né? No caso, a dívida, que é o que a gente está falando agora. E essa penhora, pessoal, como eu falei com vocês, ela acontece por meio desse bassa-em-juros, né? Porque toda essa situação financeira e monetária está interligada com o Banco Central. Mas e onde o Bitcoin entra nisso? Será que é possível você fazer um bloqueio de criptomoedas? Ou será que a criptomoeda ela é tão independente a ponto de que o governo não consiga bloqueá-la e isso se torne algo não interessante para que o governo reconheça como moeda de transação? Porque se as pessoas elas deixarem de utilizar o real e começarem a usar o Bitcoin nas suas carteiras, sem as casas de câmbio, né? A partir do momento que o governo reconhece a criptomoeda, você não precisa tanto assim do real, né? Você vai conseguir usar ali o Bitcoin.
Será que o governo conseguiria forçar um pagamento de uma dívida? Será que o governo conseguiria ali usar, né, e bloquear por algum meio as suas reservas financeiras? Isso preocupa muito o governo, tá, pessoal? E eu entendo, na minha opinião profissional e pessoal, que é exatamente por isso que o governo ele ainda não regulamentou as criptomoedas. Existem frentes parlamentares que brigam entre si, uns pela regulamentação, como atividade lícita, né, legal, correta, e outros visando essa situação financeira dos bancos, né, que tentam atrasar esse tipo de desenvolvimento. Vou trazer para vocês aqui uma última informação a respeito disso, né, do Bacenjude, né, e das criptomoedas. Como eu falei com vocês, pessoal, o Bitcoin em si, o Bacenjude ele ainda não consegue bloquear, né? Isso é impossível hoje. Mas a tecnologia ela é muito bem quista, muito bem visada para o governo brasileiro. E o Banco Central ele já tem um grupo de estudo aí, pessoal, olha, para criar uma criptomoeda oficial do Brasil. Né? Para vocês verem como a situação está bem desenvolvida e como o Bitcoin ele tem um respaldo, né? Como eu já mostrei para vocês, agora uma outra instituição nacional, né, afirmando as criptomoedas aí. Né? Então, olha, essa notícia, pessoal, ela é uma notícia recente, tá? Do dia 20 de agosto de 2020, ó. Né? Algumas semanas aí atrás. O Banco Central anunciou, né, naquela noite de quinta-feira, que adianta o projeto sobre a criptomoeda brasileira. A moeda digital nacional será criada seguindo os padrões internacionais, né, de moedas digitais de bancos centrais, né, isso que essa sigla quer dizer. Né, e que essa atividade já é alvo de estudo por vários bancos centrais. Né. A novidade chega meses antes da criação do Pix. Né. O que é o Pix? O Pix, vocês já devem ter visto aí, né, o PicPay, o Nubank, o Banco Inter e outros bancos falando a respeito disso, de que agora eles vão conseguir transferir dinheiro 24 horas. Eu tenho até um post no meu Instagram, que vocês podem estar vendo lá, é uma foto de um Bitcoin, que fala um pouco mais sobre isso, né, da tecnologia do sistema financeiro, reconhecendo a independência aí parcial com relação às empresas e os bancos. Né? O poder dos bancos ele já vem diminuindo. Né? Esse é o Pix. Né? E a notícia traz que meses antes da criação desse sistema, né, o Banco Central do Brasil ele tem um plano de modernizar o sistema financeiro nacional, pessoal. Né? E ele vem falando aqui, ó, que com o aumento na adoção do Bitcoin nos últimos anos, cresceu no mundo a pressão por uma regulamentação das criptomoedas. Mas antes de fazer isso, o Banco Central vai criar a própria, né? Pessoal, uma curiosidade, existem grupos de hackers, né, pela segurança, né, que tentam há anos invadir carteiras, as baleias, né, carteira das baleias dos Bitcoins, e eles não conseguem. Né? A segurança do Bitcoin ela é fenomenal, ela é incrível, e o Banco Central planeja copiar, né, em algum ponto essa tecnologia. O que eu queria trazer para vocês, pessoal, né, é essa situação apenas. Né? Não vou entrar em detalhes, porque aqui a gente já está falando de notícias envolvendo outro criptoativo, né, que vai ser a moeda criptografada do Banco Central e não sobre o Bitcoin. Mas eu trouxe para vocês como uma curiosidade, tá, pessoal? E voltando a falar a questão do Bacenjude, né, que é aquele bloqueio, eu vou falar para vocês uma coisa importante. Tá? Toda essa revitalização do sistema financeiro e da penhora digital, né, que é o Bacenjude, o que tem acontecido? As exchanges, a gente vai ver aí na aula de Receita Federal, né, que é as próximas aulas aí desse mesmo bônus, elas têm que declarar agora, as exchanges brasileiras, o quanto de criptomoedas as pessoas, né, os indivíduos, têm ali depositados com eles. Né? Quais foram as atividades que envolveu isso tudo. Por quê? Porque eles pensam, né, no futuro em integrar as exchanges, as casas de câmbios, ao sistema de Bacenjude. Porque a carteira de Bitcoin, pessoal, se você tiver um backup dela, seu computador pode até ser levado. Mas com esse backup no pendrive, você acessa depois outro computador e consegue movimentar as suas
moedas digitais ali, os seus bitcoins, se você usar uma desktop wallet, que é a carteira, né, de computadores mesmo, aquela mais convencional, aquela mais tradicional e clássica. Então, como que você iria bloquear os bitcoins de alguém? Levando o computador dele? Se tiver um backup da carteira, isso não acontece. Então, acaba por ser uma situação muito difícil de controlar, né? E o governo ele vem tentando, né? Já houveram notícias de que eles não iam fazer essa atividade, mas a gente sabe, né, pessoal, que esse cabo de guerra ele não vai ser traçado, porque num momento como esse, o governo pode demonstrar ali, né, que ele não tem tanta força assim com relação aos bloqueios de criptomoedas, né? Ele poderia colocar ali como uma situação ilegal, né? A gente está falando isso hipoteticamente, mas muitas pessoas iam continuar fazendo isso, e porque não tem nada de errado, logicamente, eu não vejo nada moralmente equivocado, né? E nesse ponto ficaria um pouco complicado aí esse cabo de guerra, porque o bloqueio se tornaria um pouco difícil de acontecer, né? E também porque muitos parlamentares aí já fazem uso do Bitcoin e eles também não querem isso, tá, pessoal? Mas sobre a notícia, vamos lá. Bitcoin poderia ser bloqueado na hora com o novo sistema de penhora lançado pelo Banco Central do Brasil, tá? É o que eu falei com vocês. Esse bloqueio, ele é relacionado, pessoal, às exchanges e não às carteiras. Porque com o backup da carteira você consegue movimentar. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu resolvi trazer essa situação para vocês porque vocês podem ler, né, alguma notícia no Google, algum site de notícia, como estava escrito aqui, e não se trata nada mais, nada menos do que um clickbait, tá, pessoal? Isso não é verdade. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó, com mais detalhes, inclusive nessa notícia. Vamos pesquisar aqui a palavra para ficar mais rápido. Aí, pessoal, penhora de Bitcoin. Agora vocês já sabem o que é penhora. Então, as criptomoedas, de acordo com esse site de notícias, poderiam sofrer arresto, né, que é o bloqueio pela justiça, em casos envolvendo dívidas e cobrança através de processo, como eu expliquei para vocês. Nesse novo sistema, que é o Cisbajude, né, que vai ser o novo Bacenjude, né, o Conselho Nacional de Justiça desejaria bloquear bitcoins em exchanges, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Exchanges. Porque isso não é possível em carteiras de desktop, né? Se você tiver ali um backup, sua carteira for criptografada, ressalto, se ela for criptografada, tá bom? E é isso, pessoal. Eu acho que existem motivos aí de sobra, né, para o governo não ver tanto interesse em regulamentar as criptomoedas, né? Mas se você me perguntar se eu acho que isso pode acontecer no futuro, perdão, eu acredito que isso acontecerá, tá? Mais cedo ou mais tarde. Existe uma pressão enorme, até mesmo porque o governo quer colocar impostos em cima das movimentações financeiras que envolvem bitcoins, porque são movimentações muito expressivas, tá, pessoal? E para isso ele precisa regulamentar. Mas eu não acredito que seja de maneira ruim. Eu acredito que isso virá de maneira muito benéfica, tá? E eu precisava trazer essas informações para vocês tomarem conhecimento, né, de uma maneira imparcial de como que isso tem visto, como tem ocorrido aí no mercado, né? Para encerrar, né, o que é o Bitcoin para o governo brasileiro, né? Recapitulando aí como uma revisão, porque eu trouxe muitas informações. Então a gente vai ler aqui, né, para encerrar, novamente, o que a gente tem de fonte do direito, né? Agora eu posso usar esses termos com vocês que vocês já sabem do que se trata, né? Então a gente vai ver aqui a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, número 1888, para encerrar essa questão. O que é o Bitcoin para o governo brasileiro? Ele é um criptoativo, né, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores, acessos a serviços, e ele não é uma moeda de curso legal no país. Beleza, pessoal? Eu acho que por essa aula é isso. Espero que eu possa ter colocado aí todas as situações para vocês. Nas próximas aulas a gente vai ver mais precisamente como que o Bitcoin é visto pela Receita Federal, se ele gera impostos, como pagar esses impostos, né? O que tem sido feito aí para o Banco Central do Brasil. A gente vai adentrar em mais detalhes nessas informações aí que eu trouxe para vocês, explicar isso um pouco melhor, e para outros governos, né? Outros pátios, né, de mercado, né, como os Estados Unidos, a Europa, a China. A gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem usar aqui a plataforma, as redes sociais e a gente está à disposição de vocês. Um grande abraço e até mais.